Olá, meus queridos, tudo bem? Estão ansiosos para o retorno? Como que vocês estão? E as atividades? Como vocês estão tendo muita dúvida? Estão consultando direitinho os cadernos, as atividades? Olha, nós vamos para a nossa aula de história, a última aula, né, praticamente. Aula 4, tá? Porque nós pulamos algumas aulas devido ao assunto, né? Porque vinha a República uma atrás da outra. Então, eu preferi pular, fazer alternado para não perder o sentido de um segmento para o outro. Então, vamos lá. Na aula 4, monarquia e república, vocês vão colocar a data, 31/7, vídeo aula, tá bom? Não vão esquecer. Na realidade, essa aula, uma parte dela é a revisão daquilo que nós já estudamos. Porque fala de monarquia, nós já falamos de monarquia, já falamos de república. Então, agora juntou e nós vamos fazer um resumo disso tudo aí, tá bom? Então, nós vamos lá, vamos acompanhar no livro, porque tem coisas para grifar, para vocês não ter dúvida. Vamos lá, monarquia. A palavra monarquia vem do grego monarca. E significa soberano único, ou seja, só um que lidera, só um que governa. Embora poucos países ao redor do mundo utilizem esse sistema de governo, e monarquia é o sistema de governo mais antigo ainda em vigor. Ainda existe países que está neste sistema de monarquia. Mais à frente nós vamos ver. Aqui, desde as primeiras civilizações, surgiram e se organizaram. Lembra que nós falamos isso em Estado? Por que se formou o Estado? Porque as pessoas sentiam a necessidade de se organizar, de buscar os seus direitos e deveres, não é? Então, aqui, tudo tem como dizer, em cima de uma organização, né? Ou seja, para governar, para liderar, é como você faz um trabalho em grupo. Se tem 6 pessoas no grupo, 5, 4, os componentes logo perguntam, quem é o líder? Não é mesmo? Sempre é necessário alguém que vai representar a liderança. Então, essa questão de liderar já vem, olha, desde, conforme está falando aqui, ó, as primeiras civilizações. Então, nós vamos ver aqui. Nós falamos sobre essa questão aí. Na monarquia, o Estado é comandado pelo monarca. Monarca significa o rei, tá? O imperador, o duque. Que pode ser um imperador, pode ser o rei, pode ser o faraó, o sultão, entre outros títulos, mas com o mesmo objetivo de estar liderando. O poder chega ao monarca e é passado adiante de forma hereditária. Nós já discutimos isso em sala de aula. Hereditária, quando é passado de pai para filho. Ora, D. João esteve aqui no Brasil. Quando voltou para Portugal, quem ele deixou? Quem ele deixou na responsabilidade? D. Pedro, né? Depois, quando ele veio, foi proclamado imperador. Aí, quando aconteceu, quando ele ficou assim muito autoritário e as pessoas não estavam satisfeitas com as atitudes dele, o que aconteceu? Ele teve que abdicar o trono.
Mas, porém, ele deixou quem para assumir o poder? Ele deixou seu filho, ainda que não tivesse a idade para governar. Nós já estudamos tudo sobre isso. Vocês estão lembrando, não é? Então, na monarquia, passa de pai para filho. Agora, quando é que nós vamos estar caminhando passo a passo sobre isso aqui? Desculpe, tá? Assume a chefia sem a consulta do povo e passa o poder adiante para o seu herdeiro. Ou seja, não é consultado. Vocês querem que o meu filho assuma ou vamos ter outra opção? Não, é a ordem dele e acabou-se. Então aqui, além da monarquia absoluta, porque também viveu essa questão de monarquia, foi na época dos senhores feudais. Lembra? Aqueles que tinham mais posse, mais poder aquisitivo que dominava, não é? Então, os feudais, eles dominaram por um bom tempo. Eu acho que ainda tem algum feudal por aí, né? Comandando. O que vocês acham? Tem ou não tem? Acabou aquele regime dos senhores feudais ou ainda aí estão por debaixo dos panos? O que vocês acham? Vamos botar a cabecinha para pensar. Eu sei que se nós estivéssemos em aula ia ser aquelas perguntas, aquele debate, né? Tenho certeza. Então vamos lá. A monarquia eletiva, vamos grifar aí, tá? É quando o governante é eleito como chefe de governo. Apenas um estado possui esse tipo de monarquia. Ora, qual é o estado? O Vaticano. Vamos grifar aí, tá? O Vaticano. Apenas um estado possui esse tipo de monarquia. De monarquia o quê? Monarquia eletiva. Vamos lá marcar. É importante. Lá o Papa ele é eleito pelo colégio, pelos cardeais, que elege o Papa, além dele ser um líder religioso, com todo respeito, não é? Ali está a sede de tudo que vai para as igrejas, as ordenanças, tudo sai dali do Vaticano, por ordem do Papa. Ele, esse estado é liderado por ele, tá? É ele que comanda, além de ser um chefe religioso, ele também assume o governo do Vaticano, entendeu? Então, ele se torna uma pessoa de grande destaque, de grande respeito, não é? Então, vamos ver aqui. Eles, no caso aqui, é delegado ao Papa poder absoluto, tá? Então, o que ele também decidir, está decidido. E as pessoas precisam respeitar. Vamos para a página 264. A outra forma de monarquia que existe é a monarquia constitucional. Esse modelo é democrático, pois apesar de existir o rei e a família real, existe também o representante eleito, ou seja, ele tem o papel de primeiro-ministro. Vamos grifar monarquia constitucional. Vocês podem grifar esse parágrafo todo, porque tudo isso aí é importante. Isto é o chefe de Estado que pratica, ou seja, nós vamos ver aqui, mais adiante, nós vamos falar com mais detalhes sobre isso aqui. Então, a monarquia se manteve dominante durante
os estados até o final do século XIX, quando a insatisfação fez com que os republicanos, lembra que tinha aquele grupo que era a favor de Dom Pedro, não é? A favor da monarquia, queria até que a monarquia continuasse no Brasil, porque era aqueles que eram beneficiados, não é? Então eles queriam que continuasse. Claro, isso aí existe em qualquer setor. Se a pessoa está sendo beneficiada, ela não vai querer que acabe, não é? Um sistema que está beneficiando. Então, o que aconteceu? Na República, então o que acontece aqui? O sistema monárquico gerava tanta insatisfação, ou seja, começou a gerar aqueles conflitos, começou a gerar. E os republicanos, ou seja, aqueles que eram a favor, que se juntavam ao movimento para que acontecesse a proclamação da República, foi crescendo cada vez mais. Nós já também estudamos isso na parte de proclamação da República. Então, agora aqui tem República, é uma revisão. O termo República vem do latim, que significa, vamos grifar aí, coisa pública. Muito bem. Ou seja, diz respeito aos interesses dos cidadãos. Na República é diferente da monarquia. Porque na monarquia é passado de pai para filho. Já na República, o representante é eleito pelo povo, tem o período para poder governar, não é a vida inteira. Ele tem o quê? 4 anos e pode ser reeleito, né? Mais uma vez, aí no caso irá governar 8 anos. Porém, não é passado de pai para filho. Chegou aquele período, encerra o mandato, tem novas eleições e outra pessoa assume o poder. Então, é diferente da monarquia. Monarquia de pai para filho, república é o povo que escolhe, tá? Então, vamos ver aqui. Os republicanos, eles adotaram, ganhou força após a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Havia conflito entre esses países, porque as pessoas também estavam tendo seus conflitos, buscando também os seus direitos, que não tinham nenhum, né? Não tinha direito nenhum de uma vida social digna, estavam sem condições de trabalho. Havia, lá se formou-se 3 grupos, né? O primeiro grupo da nobreza, o segundo grupo do clero, que era os padres relacionados à igreja, e também a classe mais pobre, que eram os mais prejudicados. Mas de tanta guerra, de tanta luta, de tanta peleja, eles conseguiram conquistar aquilo que eles estavam almejando. Assim como no caso da monarquia, também existe alguns casos diferentes de república. Vamos conhecer? Vou repetir, tá? Assim como no caso da monarquia, até agora nós estávamos falando sobre a monarquia. Também existem alguns casos diferentes de república. Vamos conhecer? Olha, esta aula aqui falando sobre a república, na realidade, teria que ser umas 3 aulas para vocês terem noção realmente da política, tá? Porém,
Porém, isso aqui é apenas uma introdução, tá? É apenas uma introdução. Porque se fosse dar mesmo na íntegra, vocês vão ver isso quando for estudar período histórico político, no 7º ano, tá? Vocês vão estudar com profundidade, vão estudar dentro disso aqui presidencialismo, vão estudar parlamentarismo, tudo com detalhes, terá aulas específicas sobre esses assuntos. Aqui é apenas uma introdução de cada pedacinho, tá? Então, vamos ver aqui. Nesse caso, o chefe de Estado e de governo são a mesma pessoa, no presidencialismo, tá? E alcança cargo através de eleições diretas ou indiretas. Diretas, quando é o povo que participa, ou seja, com a participação do povo. Eleição indireta, como era tempos atrás, que nós vamos ver mais adiante também, quando era somente os deputados que votavam e escolhiam. Então, era eleições indiretas. Indireta porque o povo automaticamente não participava. E isso, né, quando acontecia, até acontecer as diretas, o povo batalhou bastante para isso. Pena que muitas das vezes o povo não escolhe a pessoa certa, né? A gente tem que pensar, analisar bem. Não falo eu falo de um modo geral. Falo de governadores, de prefeitos. Temos que saber escolher, analisar, porque infelizmente o povo também hoje, né, vende o seu voto por uma bolsa, por uma cesta básica, por um bujão. Então eles acham, e quando eles são eleitos, eles não cumprem os deveres deles. Por quê? Se ele já fez um favor para fulano A, B, C e Z, eles não vão nunca cumprir os deveres dele. Por quê? Um grupo ficou satisfeito com as migalhas. Então, para ele, ó, tanto faz, tanto fez. Só é pena que ele fica lá ganhando 4 anos, não é? Às custas do povo. Mas, enfim, eu acredito que dias melhores virão. Vamos ver aqui. O presidente é eleito e normalmente 4 anos e não pode passar adiante, conforme eu já falei aqui. Não pode passar para filho, nem ele pode passar para alguém. Ah, não, esse aqui é meu amigo, o meu tempo está acabando, eu vou passar para o meu amigo. Não pode ser assim, tem que ser escolhido pelo povo. Então, nós vamos ver aqui, outro tipo de república é o parlamentarismo, ou república parlamentarista, que temos lá na Inglaterra também. Tem outros países. É aquilo que eu falei, quando vocês forem estudar a história política, vocês vão saber que tem vários países, tá? Que estão nesse regime de parlamentarismo. Nesse caso, é o chefe de Estado, é o presidente, eleito pelo povo, mas não tem plenos poderes, ele é apenas um representante político. Por exemplo, a Rainha Elizabeth, ela governa, não é? Ela governa. Lá na Inglaterra, o pessoal até fala, nossa, ela está com 94 anos. Olha, ela já está há bastante tempo no poder, né? Que Deus dê vida longa para ela e para nós também. Então, aqui nós vamos ver. Mas tem o primeiro-ministro. É ele que dá a última palavra. E claro que por debaixo dos panos, o ministro vai estar ali sempre, né, de comum acordo com a rainha, ou se fosse um rei. Claro, isso aí é sem sombra de dúvida. Então, aqui nós temos, ó,
Governo conhecido como primeiro-ministro, que é eleito pelos deputados do parlamento. Esse primeiro-ministro, o povo não escolhe, tá? O povo não escolhe. Quem escolhe são os deputados. Como exemplo de república parlamentarista, temos a Alemanha, a Índia, o Japão e assim ainda tem vários países. Por último, temos também o federalismo ou república federalista. Esse sistema não se opõe aos anteriores, porém completa. Ou seja, esta questão aqui, este sistema, não interfere no que nós já estudamos. Apenas está especificando. Qual é o nosso país? Nosso país é o que? A República Federativa, o Brasil. Vamos observar aqui por que se fala República Federativa. Por quê? Observe aqui no mapa. Que mapa é esse? É o nosso país, não é mesmo? O Brasil. Observe que ele é formado por vários pedacinhos. Olha lá, nós temos o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, temos o Maranhão, né? Que é a cidade, que é o estado da minha nora, né? Minas Gerais, eu tenho parentes em Minas Gerais, tem São Paulo, né? O pessoal fala São Paulo, tem uns que falam assim. Então, cada pedacinho desses vão formar a República Federativa, tá? Por que isso? Porque cada estado possui a sua autonomia de governar. Tem o seu governador, tem o seu prefeito também, não é? Que deve obediência a quê? Ao presidente, não é? Então, República Federalista, porque está ligado ao país, ao presidente, tá? Então, ao sistema de federalismo. Então, cada pedacinho aqui forma o nosso país, tá? Então, assim, cada unidade federativa tem a autonomia. Vocês lembram que no tempo passado, Dom Pedro governava tudo e as províncias queriam autonomia, lembra? Eles queriam autonomia e não era dada autonomia, porque ele que queria mandar, ele que queria comandar e a última palavra seria dele. Então, aqui vem falando sobre isso aqui. Como exemplo de federalismo, temos o Brasil e os Estados Unidos, tá bom? Queridos, vocês vão fazer os exercícios das páginas 266, 267, vão terminar também, se não fizeram, o praticando, tá? Vocês vão fazer tudo bonitinho, tudo com capricho e encerramos assim a nossa última aula de história do nosso segundo bimestre. Um beijo no coração e até o próximo bimestre.